grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, votre enfant, est béni. Vamos continuar a nossa formação sobre os sacramentos. Os sacramentos que são as maravilhas de Deus. Nós já lembramos que no Antigo Testamento Deus fez muitas maravilhas. Criou o céu e a terra, abriu o mar vermelho para que o povo passasse, o mar dos juncos, deu maná, deu água de uma pedra, mas agora todas essas maravilhas eram apenas figuras, sombra das grandes maravilhas do Novo Testamento. Deus continua realizando as suas maravilhas. No Antigo Testamento, de maneira exteriorizada. No Novo Testamento, de forma interiorizada. Porque no Antigo Testamento as pessoas não tinham o Espírito. No Novo Testamento foi nos dado o Espírito. O Espírito é a interioridade. Então, continuando a nossa formação, nós vamos falar algumas coisas sobre a unção dos enfermos no diretório diocesano dos sacramentos, da nossa diocese aqui de Campina Grande. Nós já vimos que este sacramento traz salvação e alívio na fraqueza física e espiritual, depois une o doente à paixão de Cristo para seu bem e de toda a Igreja e confere o perdão dos pecados se o doente não puder confessar. Então, se a pessoa não fala mais, não tem mais condições de receber o sacramento da penitência, o sacramento da unção lhe confere o perdão dos pecados. Os fiéis devem pedir para si e para seus familiares, sem medo nem constrangimento, o conforto do sacramento da unção dos enfermos. Cuidem os pastores e os parentes dos enfermos, para que sejam confortados em tempo oportuno com este sacramento, para que possam participar conscientemente da sua celebração. Olha, minha gente, é um direito de todo católico receber o sacramento da unção dos enfermos. Agora, eu gostaria de pedir que os familiares procurassem o padre enquanto aquele doente tivesse condições de participar também da celebração. É claro que em qualquer momento pode ser dado o sacramento da unção. Mas muitas vezes a família, por conta daquela ideia da extrema unção, que se der a unção vai morrer, por conta dessas ideias, que são ideias erradas, né? A família deixa para procurar o padre no último momento. E aí a pessoa muitas vezes já está em uma UTI. E aquilo que eu falei no outro encontro e que volto a repetir agora, né? Às vezes não é tão simples entrar em uma UTI. Porque depois do Covid, nós tomamos consciência maior da problemática dos vírus e bactérias. Então, não é tão simples assim. Às vezes está acontecendo uma intercorrência dentro da UTI, não pode entrar naquele momento. As entradas são mais restritivas por conta de contaminação. Então, olha, até se o médico diz assim, a pessoa está na enfermaria e o médico começa a falar na possibilidade de ir para uma UTI, então você procura o padre imediatamente e leva para aquela pessoa ainda estando na enfermaria. Ou se aquela pessoa está em casa e agrava o seu problema de saúde, procura o padre, né? Porque há mais possibilidade, há mais facilidade, não se passa por tantos constrangimentos.
Então, é bom a gente ter um pouco dessa mentalidade, não é? Não é para o último momento, não. É para a pessoa que se encontra doente. A unção dos enfermos pode ser administrada a todo batizado, a partir dos 7 anos de idade, e que esteja em perigo de morte ou por motivo de doença grave e velhice. Então, uma criança de 5 anos não tem necessidade de receber o sacramento da unção dos enfermos. Crianças gravemente doentes podem recebê-la desde que tenham atingido o uso da razão, 7 anos, e possam encontrar conforto neste sacramento. A pessoa de idade avançada pode ser conferida quando suas forças se encontram sensivelmente debilitadas, mesmo que não se trate de enfermidade grave. Antes de uma operação cirúrgica, pode ser dada ao enfermo a unção, sempre que a doença grave seja a causa da intervenção. Então, uma pessoa que já está em idade avançada, está em casa, você está percebendo que está ficando débil, né? Então, minha gente, converse com aquela pessoa, proponha para ela, não é? O sacramento da unção dos enfermos. Aos doentes privados dos sentidos ou do uso da razão, pode ser ministrada quando se pode supor que a pediriam se estivesse em pleno gozo de suas faculdades. Outro ponto aqui muito importante. A pessoa está em estado de coma. Então, a família corre para procurar um padre para dar a unção. Aí aqui vem a pergunta. Se ele estivesse consciente, ele aceitaria esta unção? Está vendo? Isso aqui é muito importante, porque o sacramento, eles pressupõem a fé. É claro que a gente pode também contar com a fé da família, não é? Mas aquele que vai receber, ele deve manifestar o desejo de receber. Então, uma pessoa que viveu a vida toda longe da igreja e se recusou sempre a receber os sacramentos e agora entra em estado de coma. Então, se essa pessoa estivesse viva, ela aceitaria este sacramento? Não. Então, não tem muito sentido, não. Então, por isso que é bom antes é muito importante conversar. Às vezes a pessoa viveu a vida toda afastada da igreja, mas quando fica doente, quando percebe que é uma doença grave, manifesta o desejo de receber os sacramentos. Que maravilha, não é? Ou então a família pode conversar e a pessoa termina aceitando receber os sacramentos. Mas o problemático é quando a pessoa já não tem o uso da razão, dos sentidos, nunca procurou a igreja e aí termina a família querendo, né? Como eu já contei aqui, a história, não é? De que me chamaram para dar uma unção e era uma pessoa evangélica, de outra igreja, de outra comunidade eclesial. Então, não pode. Não, mas está em coma, não sabe. Não tem condições. Não, olha, sacramento exige a fé. Na dúvida se o doente está em uso da razão ou se existe perigo de morte ou se já está morto, deve ser administrado o sacramento. E aí, neste caso, não é? A gente administra o sacramento da unção, considerando se aquela pessoa ainda está viva, né? E aí a pessoa diz assim, se ainda estiveres viva, né? E dá o sacramento da unção. É chamado unção sob condição. Unção sob condição. Você se aproxima, o padre se aproxima do enfermo. Pela oração de nossa fé, rezemos por nosso irmão, para que Deus o visite em sua misericórdia e o conforte com a sagrada unção. Roguemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Aí ministra-lhe imediatamente a unção, dizendo: se estais vivo,
Por esta santa unção e pela sua infinita misericórdia, o Senhor vem em teu auxílio, com a graça do Espírito Santo, para que, liberto dos teus pecados, ele te salve e, na sua bondade, alivie os teus sofrimentos. Está vendo? Então, é uma unção dada sob condição. Ou então, é uma unção, você pode dar uma unção também a uma pessoa que já está em agonia, não é? Já está em agonia. Tem uma oração própria, né, rezando, que a gente reza para esta pessoa que já está em agonia. Aí é mais fácil porque a gente percebe. Nesses casos sobre condição, vocês sabem que existe a questão da morte cerebral. Eu não sou médico, mas pelo que eu já acompanhei, eles fazem 3 testes, né, para depois declarar que a pessoa está morta. Parece que é 6 horas cada teste, né? De 6 em 6 horas, 3 testes. Uma vez eu entrei e o médico tinha feito o primeiro teste. Pronto. Aí, ele tinha feito o segundo teste. Ele estava fazendo quando eu entrei. Então, aí eu dei sob condição. Foi assim, ao meio-dia, quando foi 7, 8 horas da noite, a família entrou em contato e disse que a pessoa tinha falecido. Então, ele já ia, às 6 horas, ele ia fazer o terceiro teste. Aí é sob condição, né, que a gente dá a unção dos enfermos. Não se administra a unção dos enfermos quando há certeza da morte. Não, aí não se administra mais. O que é que nós fazemos? Encomendamos a Deus o falecido, mas não se administra o sacramento, que é unção de doentes e não é unção de defuntos. Então a pessoa foi levada a óbito, está em óbito, né? Morreu. Então não se administra mais, né, esta unção, se a pessoa já foi declarada, não é? O médico declarou. Ele disse, eu cheguei para dar uma unção, o médico tinha acabado de declarar, né, que a pessoa tinha falecido. Então eu rezei as orações de encomendação, como está aqui, né? O falecido. Mas não se dá mais a unção. Não se pode repetir a administração deste sacramento por devoção ou porque se apresenta a ocasião, como por exemplo, cada semana, cada mês. Não. Agora, o sacramento da unção dos enfermos pode ser repetido em 3 circunstâncias. Primeiro, quando aquele que o recebeu recuperou a saúde e depois voltou a ficar doente, aí pode receber. Segundo, durante a mesma doença, se houver um agravamento. Terceiro, em caso de doentes crônicos e idosos, é permitido repetir a unção com frequência não inferior a 6 meses. Então, tem esses pontos aqui. Só bispos e presbíteros podem conferir a unção dos enfermos. O padre, em sua paróquia, tem o devido cuidado para que os agentes de pastoral ou pessoas piedosas com funções na igreja não realizem simulações do sacramento com óleos abençoados para serem colocados nas chagas de moribundos. Por isso que se deve ter muito cuidado com essa história de estar abençoando o óleo e levando para casa. Nunca gosto de fazer isso e os fiéis não deveriam entrar nessa, porque pode ser que de repente simule um sacramento. Então, não é saudável esse tipo de atitude. A igreja não recomenda. Em perigo de morte e outra necessidade urgente, os presbíteros católicos administram licitamente o sacramento da unção dos enfermos a cristãos que não tenham plena comunhão com a Igreja Católica. Condições para isso. Primeiro, quando esses cristãos não puderem procurar um ministro de sua confissão para pedi-lo espontaneamente. 2.
quando manifestarem fé católica a respeito deste sacramento. 3. Quando estiverem devidamente dispostos. Então, aí você pode administrar o sacramento. Mas não é assim sair administrando sacramento para pessoas de outros grupos religiosos, não. Normalmente, a unção é precedida por uma breve celebração da palavra. O núcleo do rito sacramental é a unção na fronte e nas mãos do doente, acompanhada da oração. Por esta santa unção e pela sua infinita misericórdia, o Senhor vem em teu auxílio com a graça do Espírito Santo, para que, liberto dos teus pecados, ele te salve e, na sua bondade, alivie os teus sofrimentos. O óleo deve ser de oliveira e bento pelo bispo. O óleo deve ser usado exclusivamente na celebração do sacramento da unção dos enfermos. Agora, em caso de necessidade, o presbítero que administra o sacramento pode benzer o óleo, mas apenas no ato sacramental e destinado exclusivamente àquela celebração. Então, naquele momento, alguém me chamou e eu não estou com óleo, e alguém tem o óleo, né, de oliveira, que a gente chama, não é? Então, aí você pode abençoar um pouquinho daquele óleo para dar aquela unção, exclusivamente aquela unção ali. A unção dos enfermos poderá ser administrada em celebrações com grande concentração de fiéis, tais como peregrinações, congressos e festas de padroeiros. Se, a juízo do bispo diocesano, muitos enfermos vão receber juntos a sagrada unção, o ordinário ou quem quer que for por ele delegado, cuide que sejam observadas todas as normas referentes à sagrada unção, quanto à preparação pastoral e à celebração litúrgica. É preciso, porém, que se faça antes uma preparação pastoral adequada, tanto dos que vão receber a unção, quanto como dos outros enfermos que porventura estejam presentes e dos fiéis em geral, para que se evite a banalização na recepção deste sacramento. Nestas missas pelos enfermos, todo cuidado é pouco, porque eu tenho quase 8 anos, né, neste trabalho de visita aos enfermos. E veja bem, a paróquia chama, não é, para uma celebração, a celebração da missa pelos enfermos. Então, o que é que eu peço? Eu peço antes uma lista dos enfermos que vão receber a unção. Porque não é para todo mundo que está na Assembleia. E se isso não ficar claro, alguém que amanheceu com dor de cabeça vai querer receber a unção. Entra na fila para receber a unção. E eu já tive às vezes, uma pessoa jovem, né? E eu perguntei, você está doente de quê? Eu estou com dor de cabeça. Não tem sentido você receber a unção dos enfermos, não. E a pessoa teve que sair da fila. Isso logo quando eu comecei. Agora não. Agora, quando ligam para mim que vai ter pedindo uma celebração da missa com a unção dos enfermos, eu peço logo. Primeiro do que tudo, você faça uma lista dos que vão receber a unção. Você, como padre da paróquia, você tem o poder, né, de discernir. Depois, se puder, antes visite para receber o sacramento da penitência. E esclareça para a Assembleia, não é, para as pessoas que vão estar ali, e geralmente eu faço isso no início da missa, né, esclareça um pouco quem é que vai receber a unção e quem é que não vai receber. Para que não aconteça uma banalização do sacramento da unção dos enfermos. Agora, padre, mas se na lista não está uma pessoa que tem 99 anos e trouxeram esta pessoa para a missa, recebe a unção. A gente não viu por idade avançada? A questão da lista é para a gente ter uma ideia e também é uma forma de educar a comunidade. Porque a gente vê em outros grupos religiosos, se passa óleo em todo mundo. Isso não é sacramento da unção dos enfermos.
No sacramento da unção dos enfermos, existem os critérios para que aquela pessoa possa receber. Idade avançada, ou problemas de saúde, não é? Uma coisa grave. Então, traz aquela pessoa, geralmente as pessoas vão buscar no carro, é muito bonito, né? Depois uma celebração bonita, depois tem um lanche, uma coisa assim, mas é preciso ter cuidado para que não se banalize o sacramento. E depois atenda a algumas confissões. Quando é aqui na cidade, que o padre fala comigo e eu vou, às vezes eu digo assim, olha, você pode falar com alguém, eu posso pegar um horário e visitar estes doentes antes, né? E administrar o sacramento da penitência. Se você quiser, você não tiver tempo, né? Então, porque é muito importante. Aqueles que podem se confessar, devem se confessar para receber o sacramento da unção, né? Então, precisa de uma preparação. Não é uma coisa assim, vai ter missa dos enfermos com a unção e todo mundo pode vir e todo mundo entra na fila para receber. Não, eu não aceito isso de forma nenhuma, não. A gente tem que seguir os critérios e tem que ter muito cuidado para não banalizar a recepção do sacramento da unção dos enfermos. Para não banalizar. Então, uma dorzinha na perna, uma artrite, uma artrose, que dá para você viver o cotidiano, fazer exercícios, essa coisa toda, não é critério para você receber a unção dos enfermos. Não é critério, não. Então é preciso ter esses critérios. Para a administração comunitária do sacramento, há um grande número de doentes em peregrinação, reunião de fiéis enfermos em hospitais ou asilos, paróquias ou associações de enfermos, haja uma adequada preparação e reta disposição dos doentes que não estão necessariamente acamados. Vejam bem, que não estão necessariamente acamados, né? Então, a gente tem que ter esses critérios, não é? Para que pastoral da saúde. Para cumprir diligentemente seu ofício de pastor, o pároco se esforce para conhecer os fiéis entregues aos seus cuidados. Ajude com exuberante caridade os pobres, os doentes, sobretudo os moribundos, confortando-os solicitamente com os sacramentos e recomendando suas almas a Deus. Procurem os párocos organizar a pastoral da saúde para um zeloso atendimento aos doentes e idosos por meio de agentes idôneos, que possam assumir um trabalho pastoral sistemático e contínuo dos enfermos em casas, asilos e hospitais. Os fiéis comunicam ao pároco a existência de doentes e pessoas idosas nos hospitais e nas casas, para que sejam assistidos e confortados religiosamente. Depois vai falar, não é, sobre as 3 dimensões da pastoral da saúde. Dimensão solidária, a visita e o socorro aos doentes. Dimensão comunitária, na preservação de doenças e da promoção humana. E a dimensão político-institucional, na linha das pastorais sociais. Então, aqui em Campina Grande nós temos, não é, a pastoral da saúde e temos um trabalho muito bom nos hospitais, não é? Já foi um trabalho assim muito melhor, mas o Covid atrapalhou bastante, não é? Nós estamos aos poucos nos reerguendo, mas há sempre um cuidado muito grande para que as pessoas que se encontram doentes nos hospitais e que desejam receber o sacramento da unção possam receber, né? E todos nós, párocos, devemos ter um cuidado muito grande, os párocos, os vigários, o padre, né, o presbítero. A gente deve ter um amor muito grande para com os doentes, né? São, assim, aqueles que mais estão configurados a Jesus. Então, a gente precisa ir a eles, socorrê-los, administrar a unção dos enfermos. Eu acho que Jesus fica muito feliz, não é? É muito agradável a Deus
a gente ter um amor, uma predileção pelos doentes. Nós somos tão pecadores, erramos tanto na vida, e eu acho que quando a gente visita um doentinho, ajuda ele naquele momento difícil, eu sempre fico pensando assim, quando esse doentinho chegar lá no céu, e depois eu vou, com certeza, não é? Ou daqui, ou logo, ou demorando ou não, esse doentinho pode chegar lá no céu e dizer assim, olha, Padre Paulo me ajudou, não é? Naquele momento difícil, então abra a porta para ele. Então, eu sempre penso nisso, né? Por isso que a gente tem que ter um cuidado, um amor todo especial para com os doentes. Se fala tanto na opção pelos pobres, não é? Se fala tanto na opção pelos pobres, quem é mais pobre do que uma pessoa que está doente? Quem é mais pobre do que um doente terminal? Não é? Então, se a gente fala muito nessa opção pelos pobres, e o próprio Papa Bento disse que está explícita na cristologia, não é? Na vida de Jesus, este cuidado para com os pobres, os doentes são os mais pobres. Então a gente tem que ter uma predileção, não é? Um amor todo especial para o cuidado para com aqueles que estão doentes. Terminamos o nosso trabalho sobre o sacramento da unção dos enfermos e agora nós vamos estudar um outro sacramento. Nós estudamos os sacramentos da iniciação cristã, batismo, crisma e eucaristia. Depois estudamos os sacramentos da cura, penitência e unção. E agora nós vamos estudar os sacramentos do serviço e da comunhão, que é o sacramento da ordem e o sacramento do matrimônio. Então, dois sacramentos, a ordem e o matrimônio, estão ordenados à salvação de outrem, a salvação dos outros. Se contribui também para a salvação pessoal, isso acontece por meio do serviço aos outros. Nesses sacramentos, os que já foram consagrados pelo batismo e pela confirmação para o sacerdócio comum podem receber consagrações específicas. Os que recebem o sacramento da ordem são consagrados para ser, em nome de Cristo, pela palavra e pela graça de Deus, os pastores da igreja. Por sua vez, os esposos cristãos, para cumprir dignamente os deveres de seu estado, são fortalecidos e como que consagrados por um sacramento especial. Então nós temos aqui, primeiro do que tudo, o sacramento da ordem. A ordem é o sacramento graças ao qual a missão confiada por Cristo a seus apóstolos continua sendo exercida na Igreja, até o fim dos tempos. É, portanto, o sacramento do ministério apostólico. Ele comporta 3 graus: o episcopado, o presbiterado e o diaconado. Por que o nome sacramento da ordem? A palavra ordem, na antiguidade romana, designava corpos constituídos no sentido civil, sobretudo o corpo dos que governavam. Então, a ordem dos governantes, a ordem dos militares. Ordenatio, ou ordenação, designa a integração no ordo, em uma ordem. Na igreja, há corpos constituídos que a tradição, não sem fundamento na Bíblia, chama desde os tempos primitivos de taxes, de ordens, em latim. Por exemplo, a liturgia fala do ordo episcoporum, a ordem dos bispos, do ordo presbiterorum, ordem dos presbíteros, do ordo diaconorum, ordem dos diáconos. Outros grupos também recebiam este nome, por exemplo, o ordo dos catecúmenos,
o ordo das virgens, o ordo dos esposos, o ordo das viúvas. Havia um rito, né, que integrava aquela pessoa naquele ordo. Um ordo também, muito comum no início da igreja, era o ordo dos penitentes. Né? Você cometia um pecado grave e fazia parte do grupo dos penitentes. Hoje, a palavra ordinácio é reservada ao ato sacramental que integra na igreja a ordem dos bispos, presbíteros e diáconos, e que transcende uma simples eleição, designação, delegação ou instituição pela comunidade. Qual é o dever da comunidade? A comunidade apresenta aquela determinada pessoa. E aquela pessoa vai receber um dom do Espírito Santo, em que ela vai ter condições de exercer um poder sagrado que só pode vir do próprio Cristo por meio de sua igreja. A ordenação também é chamada consecratio, por ser por a parte, uma investidura. A imposição das mãos com a oração consecratória constitui o sinal visível desta consagração. Então, o sacramento da ordem. No Antigo Testamento nós já encontramos, não o sacramento da ordem, mas o povo eleito, lá no livro do Êxodo, no capítulo 19, versículo 6, foi constituído por Deus como um reino de sacerdotes e uma nação santa. Mas dentro do povo de Deus, Deus escolheu uma tribo, que foi a tribo de Levi, para o serviço litúrgico. Essa tribo, ela não tomava parte na terra, porque Deus mesmo era a sua herança. E um rito próprio, vestes próprias, era os sacerdotes e os sumos sacerdotes passavam a ser usados. Eles tinham a função de oferecer sacrifícios, e de rezar por toda a comunidade. A liturgia da igreja vê no sacerdócio de Arão, no serviço dos levitas e na instituição dos 70 anciãos, prefigurações do ministério ordenado da nova aliança. Então, esses ritos que nós encontramos no livro do Levítico, no livro do Êxodo, a instituição dos sacerdotes do Antigo Testamento, são prefigurações, do sacerdócio do Novo Testamento. Aquela história, As maravilhas de Deus no Antigo Testamento são prefigurações, sombra das grandes maravilhas de Deus do Novo Testamento. Todas as prefigurações do sacerdócio da Antiga Aliança vão encontrar seu cumprimento em Cristo Jesus. Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. Ele é o sacerdote por excelência. Somente ele é que tem condições de oferecer a Deus uma vítima perfeita, que é ele mesmo. Ele é santo, inocente, imaculado. Com uma única oferenda, levou à perfeição e para sempre os que ele santifica. Isto é, pelo único sacrifício de Cristo. O sacrifício de Cristo é único. O sacrifício redentor de Cristo é único, realizado uma vez por todas. Não obstante, torna-se presente no sacrifício eucarístico da Igreja. Por isso, minha gente, que a Igreja não oferece um sacrifício diferente do sacrifício da cruz. O sacrifício da Eucaristia é o sacrifício da cruz. É um único sacrifício. Não há diversos sacrifícios na Igreja. O sacrifício é único. Cristo se ofereceu uma única vez. Pode ler lá em Hebreus, capítulo 9, capítulo 10, que vocês vão encontrar 7 vezes
esta palavra do autor da carta aos Hebreus. Então, o que é a missa? A missa é um outro sacrifício? Não. A missa é o sacrifício da cruz. A missa é o mesmo sacrifício. Agora, de forma celebrativa, mas altamente eficaz. Do mesmo modo, o único sacrifício, o único sacerdócio de Cristo torna-se presente pelo sacerdócio ministerial, sem diminuir em nada a unidade do sacerdócio de Cristo. Por isso, somente Cristo é o verdadeiro sacerdote. Os outros são seus ministros. Quem sou eu? Eu sou um ministro de Cristo. O verdadeiro sacerdote é Cristo. Eu sou um instrumento de Cristo. Entendeu? Cristo é o único sacerdote. Não há outro sacerdote. Nós, padres e bispos, nós somos ministros do único sacerdócio de Cristo. O sacrifício de Cristo é único na cruz, mas a missa também é o sacrifício de Cristo. Outro diferente? Não. É o mesmo sacrifício da cruz. Na igreja nós vamos encontrar duas formas de participar do sacerdócio de Cristo. Existe o sacerdócio comum dos fiéis e existe o sacerdócio ministerial, hierárquico, dos bispos e dos presbíteros. O sacerdócio comum de todos os fiéis, embora ambos participem cada qual a seu modo do único sacrifício do Cristo, o sacerdócio ministerial e o sacerdócio comum dos fiéis, todos dois participam do único sacerdócio de Cristo. Agora, diferem essencialmente, mesmo sendo ordenados um ao outro. Enquanto o sacerdócio comum dos fiéis se realiza no desenvolvimento da graça batismal, vida de fé, de esperança e de caridade, vida segundo o Espírito, o sacerdócio ministerial está a serviço do sacerdócio comum. Refere-se ao desenvolvimento da graça batismal de todos os cristãos. É um dos meios pelos quais Cristo não cessa de construir e de conduzir a sua igreja. Por isso que ele é transmitido por um sacramento próprio, o sacramento da ordem. O sacerdócio comum dos fiéis é transmitido pelo sacramento do batismo. O sacerdócio ministerial pelo sacramento da ordem. No serviço eclesial do ministro ordenado, é o próprio Cristo que está presente à sua igreja, enquanto cabeça de seu corpo. Padre, o Senhor não tem o poder de perdoar. Não, eu não tenho. Quem perdoa é Cristo, mas eu sou o instrumento pelo qual Cristo usa para perdoar você. Padre, o Senhor não tem o poder de converter o pão e o vinho no corpo e no sangue de Cristo. Não, quem converte é Cristo e o Espírito Santo, mas eu sou o instrumento de Cristo para que aquela ação aconteça. A igreja o expressa dizendo que o sacerdote, em virtude do sacramento da ordem, age in persona Christi capitis, quer dizer, na pessoa de Cristo cabeça. Está vendo? O sacerdote é in persona Cristo, quer dizer, ele age na pessoa, em virtude, ele age na pessoa de Cristo cabeça. Cristo é a origem de todo o sacerdócio. Então, na missa, não é o padre, não é aquela pessoa, é Cristo quem está agindo. No confessionário, não é aquela pessoa, é Cristo que está agindo através daquela pessoa. Está vendo? É uma ação de Cristo.
Pelo ministério ordenado dos bispos e dos presbíteros, a presença de Cristo como chefe da igreja se torna visível por meio da comunidade dos fiéis. Agora, minha gente, o padre in persona Christi, o padre como instrumento de Cristo, não deve ser compreendido como se este estivesse imune a todas as fraquezas humanas, ao espírito de dominação, aos erros e até aos pecados. A força do Espírito Santo não garante, do mesmo modo, todos os atos dos ministros. Quando o padre administra os sacramentos, ele age in persona Christi. Essa presença de Cristo, essa ação de Cristo está garantida, assegurada. Mesmo que o padre esteja em pecado mortal, mas se ele celebra a Santa Missa, conforme a Igreja, o pão e o vinho é convertido no corpo e no sangue de Cristo. Entendeu? A validade, a ação do sacramento não depende da santidade do ministro. Agora, é claro que ele está cometendo um sacrilégio, né? Mesmo o pecado do ministro não possa infundir o fruto da graça. Há muitos outros atos em que a conduta humana do ministro deixa traços, que nem sempre são sinal de fidelidade ao Evangelho. O ideal seria o quê? Que o sacerdote fosse in persona Christi o tempo todo, né? Em todos os seus atos. Fosse o homem do Evangelho, né? Transfigurado pelo Evangelho. Mas nós temos nossas fraquezas, nossas debilidades. E por isso que muitas vezes a gente age segundo o humano. Agora, na ação sacramental, nem tenham medo, porque ali é in persona Christi mesmo. Ali é Cristo que está agindo. Mas, por exemplo, uma reunião do conselho, o padre pode tomar atitudes, não é? Que não sejam muito certas, porque ele é humano. E hoje essa questão do humano do padre está sendo muito discutida, muito refletida, não é? Porque muitas vezes se sobrecarrega o padre e se exige do padre uma santidade que a pessoa não tem condições, não é? Nós somos fracos, nós somos frágeis. E aí há uma pressão muito grande, não é? Para que nós sejamos santos, para que o padre seja santo, e aí muitas vezes termina caindo em depressão, termina até cometendo outras coisas, não é? Como a gente sabe aí desses suicídios que acontecem por aí. Esse sacerdócio é ministerial. Depende inteiramente de Cristo e de seu sacerdócio único. E foi instituído em favor dos homens e da comunidade da Igreja. O sacramento da ordem comunica um poder sagrado, que é o próprio poder de Cristo. Temos que meditar muito, né, nesta grande verdade. Quando o sacerdote, a tarefa do sacerdócio ministerial não é apenas representar Cristo, ele age também em nome de toda a Igreja. Quando apresenta a Deus a oração da Igreja e, sobretudo, quando oferece o sacrifício eucarístico. Em nome de toda a Igreja, não quer dizer que os sacerdotes sejam os delegados da comunidade. A oração e a oferenda da Igreja são inseparáveis da oração e da oferenda de Cristo, sua cabeça. Trata-se sempre do culto de Cristo na e por sua Igreja. É toda a Igreja, corpo de Cristo, que ora e se oferece. Per ipso et cum ipso et in ipso, por ele, com ele e nele, na unidade do Espírito Santo, a Deus Pai. Todo o corpo, cabeça e membros, ora e se oferece. E é por isso que aqueles que são especialmente os ministros no corpo são chamados ministros não somente de Cristo, mas também da Igreja. Então, todo o corpo da Igreja reza, e se oferece a Deus ali naquele momento de oração. No sacramento da ordem, nós temos os 3 graus. O primeiro grau é o grau do episcopado. O ministério eclesiástico
divinamente instituído, é exercido em diversas ordens, pelos que desde a antiguidade são chamados bispos, presbíteros e diáconos. A doutrina católica expressa na liturgia, no magistério e na prática constante da Igreja, reconhece que existem 2 graus de participação ministerial no sacerdócio de Cristo, o episcopado e o presbiterado. O diaconado se destina a ajudá-los e a servi-los. Por isso que o termo sacerdote é para o bispo e o padre, o presbítero. Diácono não é sacerdote. Por isso que o diácono não pode oferecer o santo sacrifício da missa. Está vendo? Porque ele não é sacerdote. Ele está a serviço do padre e do bispo. Agora, os 3 graus são conferidos a partir do sacramento da ordem. Desse primeiro grau, nós temos os bispos, né? Que são aqueles que estão à frente de uma porção do povo de Deus e que nós chamamos de diocese. O Concílio Vaticano II ensina que pela sagração episcopal se confere a plenitude do sacramento da ordem. Então, quem é que tem a plenitude do sacerdócio? O bispo. A sagração episcopal, juntamente com o mundo de santificar, confere também os de ensinar e de reger. De fato, mediante a imposição das mãos e as palavras da sagração, é concedido a graça do Espírito Santo e impresso o caráter sagrado, de tal modo que os bispos, de maneira eminente e visível, fazem as vezes do próprio Cristo. Então, os bispos, eles têm o alto grau do sacerdócio. Agora, eles estão à frente de uma porção da comunidade, chamada uma diocese, mas eles também devem ter solicitude por todas as igrejas. Se cada bispo só é pastor propriamente dito da porção do rebanho que lhe foi confiada, sua qualidade de legítimo sucessor dos apóstolos, por instituição divina, o torna solidariamente responsável pela missão apostólica da Igreja. É outro ponto também muito importante, não é? O bispo é sucessor dos apóstolos. E o presbítero, que é o 2º grau, são os cooperadores, os colaboradores da ordem episcopal. Nós somos colaboradores do bispo. Os presbíteros não possuem o ápice do pontificado e no exercício de seu poder dependam dos bispos. Estão, contudo, com eles unidos na dignidade sacerdotal. Nós também somos sacerdotes. Em virtude do sacramento da ordem, segundo a imagem de Cristo, sumo e eterno sacerdote. Eles são consagrados para pregar o Evangelho. Em virtude do sacramento da ordem, os presbíteros participam das dimensões universais da missão de Cristo. Então, eles têm a missão de santificar, tem a missão de reger, de administrar e tem a missão de ensinar. E juntos formam um único presbitério. O conjunto dos padres em uma diocese forma um único presbitério. Os presbíteros só podem exercer seu ministério na dependência do bispo e em comunhão com ele. A promessa de obediência que fazem ao bispo no momento da ordenação e o ósculo da paz do bispo no fim da liturgia da ordenação significam que o bispo os considera como seus colaboradores, filhos, irmãos e amigos, e em troca eles lhe devem amor e obediência. O outro grau é o do diácono. Os diáconos participam de modo especial na missão e na graça de Cristo.
São marcados pelo sacramento da ordem com um sinal, caráter, que ninguém poderá apagar, os outros também, viu? O bispo e o sacerdote. E que os configura a Cristo, que se fez diácono, isto é, servidor de todos. Cabe aos diáconos, entre outros serviços, assistir o bispo e os padres na celebração dos divinos mistérios, sobretudo a Eucaristia, distribuir a comunhão, assistir ao matrimônio e abençoá-lo, proclamar o Evangelho, pregar, presidir os funerais e consagrar-se aos diversos serviços da caridade. E a função do diácono. A celebração deste sacramento, não é? A gente está muito acostumado quando tem uma ordenação na diocese. O rito essencial deste sacramento é a imposição das mãos do bispo e a oração consacratória específica. A essência do sacramento, né? Que pede a Deus a efusão do Espírito Santo. Quem pode conferir este sacramento? Quem pode conferir este sacramento é o bispo. Somente o bispo é que pode conferir o sacramento da ordem. Quem pode recebê-lo? Só um varão. Batizado pode receber validamente a ordenação sagrada. O Senhor Jesus escolheu homens para formar o colégio dos 12 apóstolos. E os apóstolos fizeram o mesmo quando escolheram os colaboradores, que seriam seus sucessores na missão. Ninguém tem o direito de receber o sacramento da ordem. Ninguém pode arrogar-se a si mesmo este cargo. A pessoa é chamada por Deus, né? Então não é simplesmente uma decisão pessoal. Todos os ministros ordenados da Igreja Latina, com exceção dos diáconos permanentes, são escolhidos entre os homens fiéis que vivem como celibatários e querem guardar o celibato. Quais são os efeitos do sacramento da ordem? O caráter indelével. Antes disso, não é? O celibato é um sinal desta nova vida, a serviço da qual o ministro da igreja é consagrado. Nas igrejas orientais, está em vigor há séculos uma disciplina diferente. Enquanto os bispos só são escolhidos entre os celibatários, homens casados podem ser ordenados diáconos e padres. Esta prática é considerada legítima há muito tempo. Esses padres exercem um ministério muito útil no seio de suas comunidades. O celibato dos presbíteros, por outro lado, é muito honrado nas igrejas orientais, e são numerosos os que o escolhem livremente por causa do reino de Deus. Agora, tanto no Oriente quanto no Ocidente, uma vez recebendo o sacramento da ordem, não pode mais casar-se. Primeiro efeito, o caráter indelével. Marca. Torna você semelhante a Cristo, por meio de uma graça especial. E por isso que não pode ser reiterado, não pode ser mudado. Nós temos 3 sacramentos que imprimem caráter: batismo, crisma e ordem. Né? Agora, uma pessoa pode ser exonerada, né, ou proibida de administrar os sacramentos, não é? Mas nunca mais vai voltar a ser leigo no sentido estrito, porque recebeu o caráter, não é? E o caráter não muda de jeito nenhum. Como, afinal de contas, quem age e opera a salvação é Cristo, por intermédio do ministro ordenado, a indignidade deste não impede Cristo de agir. Já dizia Santo Agostinho. Se Pedro batiza, é Cristo quem batiza. Se Judas batiza, é Cristo quem batiza. Outro efeito é uma graça especial do Espírito Santo. Uma graça especial do Espírito Santo.
E qual é esta graça? É a graça da configuração a Cristo, sacerdote, mestre e pastor, do qual o homem ordenado é constituído ministro. Esta é a graça. Você se torna ministro de Cristo, né? Ministro de Jesus. Então, no caso dos bispos, trata-se de uma graça de força, o espírito que constitui chefes, a graça de guiar e de defender com força e prudência sua igreja como pai pastor. Esta graça o impele a anunciar o evangelho a todos, a ser o modelo de seu rebanho, a precedê-lo no caminho da santificação. Né? Quanto aos diáconos, o dom espiritual conferido pela ordenação presbiteral se expressa por esta oração própria do rito bizantino. Dignai-vos cumular do dom do Espírito Santo aquele que vos dignastes elevar ao grau do sacerdócio, a fim de que seja digno de manter-se irrepreensível diante de vosso altar, anunciar o Evangelho, cumprir o ministério de vossa palavra, oferecer dons e sacrifícios espirituais, renovar vosso povo pelo banho da regeneração. Quanto aos diáconos, a graça sacramental lhes concede a força necessária para servir ao povo de Deus na diaconia da liturgia, da palavra e da caridade, em comunhão com o bispo e seu presbitério. O cura d'Ars diz assim: é o sacerdote que continua a obra de redenção na terra. Se soubéssemos o que é o sacerdote na terra, morreríamos não de espanto, mas de amor. O sacerdócio é o amor do coração de Jesus. Quem é, pois, o sacerdote? É o defensor da verdade. Aqui quem vai nos dizer é São Gregório Nazianzeno. É o defensor da verdade. Eleva-se com os anjos, glorifica com os arcanjos. Leva ao altar celeste as vítimas do sacrifício. Partilha do sacerdócio de Cristo, remodela a criatura, estabelecendo nela a imagem de Deus. Recria para o mundo do alto e, para dizer o que há de mais sublime, é divinizado e diviniza. Senhor nosso Deus Todo-Poderoso, quero agora rezar por todos nós sacerdotes, pelos bispos, para que nós possamos, pelos diáconos, para que nós possamos ser sinal da presença do Teu Santíssimo Filho neste mundo. Que nós tomemos consciência, Senhor, da nossa dignidade, da nossa missão, do poder que nós trazemos. Um poder que deve ser exercido no serviço e no lava-pés, na humildade. Que nós, Senhor, possamos mostrar Cristo ao mundo, ser sinal do vosso amor e do vosso reino. Isto te pedimos por Cristo, nosso Senhor. Amém. Que Maria Santíssima, a Rainha dos sacerdotes, nos oriente, nos ajude e que toda a comunidade reze pelos seus sacerdotes. Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.